Amém, vamos lá. Hoje o nosso último devocional sobre paternidade, encerrando esse mês de agosto, e eu vou falar sobre como ter um coração de filha. E eu escolhi uma mulher, uma personagem muito importante da Bíblia, que teve um coração de filha e viveu coisas sobrenaturais com o Senhor, através de uma decisão dela e de um direcionamento, né, de uma escolha. E é sobre Raabe. Então, peço que vocês, quem puder aí abrir a Bíblia, Josué 2:1. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história de Raabe, sobre esse símbolo de fé que teve um coração de filha e sua ação foi muito determinada, sua obediência e sua bondade fizeram com que ela recebesse, né, muitas bênçãos do Senhor. Então vamos lá. Josué 2:1 diz assim: Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões, com a seguinte instrução: Façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então, o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e escondidos debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês passarem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão os 2 reis amoreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e embaixo da terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como eu os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: Oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Até aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por essa palavra, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar aqui conosco, Pai. Derrama, Senhor, seu poder, a sua graça, a sua sabedoria sobre as nossas mentes. Fala conosco através da sua palavra, Senhor. Continua manifestando o seu poder, repreende tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que quer roubar a sua palavra das nossas vidas, Pai. Abre os nossos entendimentos, nossos ouvidos espirituais, nos traz concentração, Pai, direcionamento, Pai, e que essa palavra floresça em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, aqui nós lemos sobre a história de Raabe, uma prostituta, que teve um direcionamento aqui. Ela teve uma ação de esconder esses espiões israelitas em sua casa e
ali ela falou assim, ó, eu vou fazer isso, mas vocês vão ter que me garantir que eu vou ser abençoada depois, né? Que eu vou ter algo em troca ali. E ela teve muita confiança em Deus, ela teve um direcionamento ali. Ela pediu para eles, olha, eu garanto que não vai acontecer nada, mas a bondade de vocês também tem que vir sobre a minha vida. Eu também preciso, né, que vocês poupem a minha vida quando vocês conquistarem essa terra. E Raabe, ela foi um símbolo de fé. Ela teve muita fé, ela teve um grande posicionamento porque ela confiou em Deus, ali no Deus de Israel. E ela também, ela é mencionada como parte da genealogia de Jesus, lá em Mateus 1:5, quando ela fala ali que ela foi casada, né? E ela teve também a consequência foi que ela ajudou os espiões e a sua família foi salva durante a conquista de Jericó, conforme a promessa dos espiões. Sua casa foi um refúgio e um lugar de salvação. Então, nós aprendemos aqui com a história de Raabe que ela teve um direcionamento, né? Ela soube agir ali, ela foi um exemplo de fé vivida na prática. E ela expressou a confiança em Deus e uma coragem de agir diante dessa situação, né? E como é importante nós estarmos escondidos em Deus. Como é importante a gente ter esse coração de filha, né? Saber que o Senhor está cuidando de todas as coisas, saber que a obediência de Deus vem sobre as nossas vidas. E a gente vê aqui que Raabe era uma prostituta, né? E a história dela, a consequência ali, as escolhas dela do passado, ficou lá no passado. O Senhor perdoa ela e derrama essa graça, essa sabedoria, e ela, ali, aquele perdão do Senhor sobre a vida dela, que ela se torna da linhagem de Jesus. Então, como ter um coração de filha? Primeiro, identidade. Nós temos que saber quem somos. Se eu sou filha de Deus, eu vou agir como filha de Deus e eu vou me aproximar e me apropriar dessa paternidade, assim como Raabe. Não importa o que aconteceu ali no passado. Ela soube que ela era filha de Deus, ela assume essa identidade e ela começa a entender isso, né? As suas ações ali começam a frutificar. E muitas vezes, né, as nossas escolhas não são tão legais assim. Durante a nossa vida, a nossa história, a gente faz escolhas que não são bacanas, né? Ali no calor da emoção, a gente acaba pecando, errando, e como essa culpa às vezes fica ali pregando na gente, sabe? E a Abby foi uma prostituta, né? Coisas aconteceram ali durante a sua vida. Só que a partir do momento que ela entende esse coração de filha, que ela aceita essa paternidade, que ela é perdoada, toda a sua história é transformada, né? E a bondade de Deus alcança a vida dela. E aqui eu fiquei pensando também como as nossas ações nos impactam, né? Como muitas vezes a gente faz essas escolhas erradas e que muitas vezes a gente acaba se perdendo. Quem aqui nunca se perdeu, né? Às vezes ali a gente está dirigindo, aí o GPS manda para um lugar, a gente vai para outro, né? Escolhas às vezes faz a gente se perder. Eu lembro de uma situação que eu me perdi, eu era criança, tipo uns 4 anos, eu me perdi no supermercado Extra, que hoje é o Açaí aqui em Pirituba, mais ou menos Lapa. E eu lembro da cena até hoje, como foi angustiante ficar perdida. Eu, tipo, tinha 4 anos. Eu lembro da cena, eu lá no Extra, vendo aqueles enfeites de geladeira que fazia barulho, coisa de gente que já é 30 a mais, né? E aí eu lembro que eu fiquei ali empolgada, e meu pai e minha mãe entrou em outro corredor, e eu me perdi. E eu lembro da cena, assim, eu chorando, encontrando eles, minha mãe super desesperada. Meu Deus, você se perdeu. Eu falei para você ficar do meu lado, mas sabe como é criança, né? Se empolga. E às vezes é essa sensação, a gente faz essa escolha e nos perdemos ali e fala, Deus, por que que eu escolhi isso? Nossa, estava tudo tão certo, eu estou me sentindo perdida. Muitas vezes a gente está nessa sensação de fazer escolhas erradas e a gente se desloca, a gente se descola dessa paternidade de Deus, a gente entra coisas no nosso coração e a gente se esquece que nosso coração é um coração enganoso, né? A gente precisa todo dia vencer a nossa carne, né? A gente precisa todo dia entender essa identidade de filha e blindar o nosso coração ali com a ajuda do Espírito Santo, com o Senhor, com a palavra, com a oração e traçar novas rotas e vir para esse lugar, porque muitas vezes a gente fica perdida. Então, a primeira coisa é voltar para esse lugar, organizar a casa,
pedir perdão e aceitar essa identidade de filha, se colocar nesse lugar de obediência, de recomeço. Porque aí você pode estar falando, tá fácil, né? Você está falando de um lugar que tá tudo bem, recomeçou, deu certo, mas você não sabe o que aconteceu na minha história, você não sabe que coisas eu fiz ali e me afastaram de Deus. Tudo bem, mas hoje é um dia de você recalcular a rota, fazer essa nova escolha e se encontrar de novo no Senhor, né? Começar de novo ali e saber que as suas ações de hoje vão te impulsionar para novas consequências positivas. Assim como Rabi, ela decidiu, ela escolheu, não, peraí, eu vou esconder vocês aqui, e a consequência dela foi muito positiva, né? Foi uma consequência boa. Segundo passo que a gente precisa é ter a confiança em Deus. Quando eu tenho um coração de filha, eu confio em Deus. Eu sei que o meu pai, eu sei que ele está ali comigo, que ele está cuidando de todas as coisas. Então eu descanso, né? Eu tenho essa fé, que eu gero essa fé dentro do meu coração. E a gente precisa depositar essa fé no Senhor, né? Muitas vezes nós queremos algo, mas a gente não confia. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Será mesmo que eu posso confiar? Será mesmo que Deus vai cuidar de mim? Será que Ele está olhando para mim como filha? Será que Ele está se alegrando com o meu coração, com as minhas atitudes? E às vezes, aqui a gente no devocional falamos muito durante o mês de agosto, que não importa o que aconteceu lá com a sua paternidade terrena, você precisa liberar perdão e reconhecer que a paternidade de Deus é uma paternidade totalmente diferente, é um Deus supridor, que cuida de você, né? E será que Deus está se orgulhando das nossas ações como filha? Ou a gente está naquele lugar de filha rebelde, eu quero fazer assim, eu acho que esse caminho é melhor, eu vou fazer essa escolha? Será que Deus está se alegrando de um coração de uma filha obediente, de uma filha que confia no Senhor, de uma filha que descansa no Senhor? A gente precisa refletir aí nas nossas ações. E o terceiro passo é limpar o nosso coração dos entulhos do passado. Muitas vezes é difícil, né? A gente vai vivendo a nossa história, vamos pegando coisas ali que vai nos colocando nesse lugar de distanciamento do Senhor, né? E a gente vai ficando com rancor ali, a gente vai ficando difícil de liberar perdão. Então, terceira coisa é limpar o nosso coração. Raabe era uma prostituta, porém ela não se apegou aos entulhos dessa lembrança. Traumas do passado, abusos, escolhas, mas ela permitiu que Deus fosse o Deus do recomeço dela. Ela permitiu que Deus limpasse esse coração, derramasse perdão sobre a vida dela, e ela foi perdoada. E isso que o Senhor quer fazer conosco, que nós liberamos perdão, que deixe o perdão de Deus entrar sobre os nossos corações, para que a gente se limpe de toda essa amargura, de coisas que vão acontecendo, que vão trazendo culpa, frustração, medo, e que a gente vai se distanciando dessa paternidade de Deus. Em 1 João 1,9, fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Ele é fiel para nos perdoar. Para ter esse coração de filho, eu preciso liberar perdão. Eu preciso me chegar a Deus e falar: olha, Deus, eu fiz sim escolhas erradas, eu entendi aqui que eu estava no caminho certo, né? Fiz aqui coisas que não te agradaram, mas eu, como uma filha que se arrepende, que uma filha mimada que às vezes desobedece o pai, eu chego aqui com o meu coração contrito, peço perdão para o Senhor, e eu sei que o Senhor é fiel e justo para me perdoar, para me limpar de tudo isso, e para mim conseguir, né, ter essa confiança, essa fé, essa esperança no Senhor. E o quinto passo é: quem tem um coração de filha, expressa em suas atitudes e ações a bondade de Deus. Raabe, ela escondeu os espiões ali e sua atitude demonstrou, e suas atitudes apontaram e demonstraram para Jesus coragem e confiança. Raabe teve coragem de esconder os espiões e ajudá-los, mesmo com o risco de perder sua própria vida. Isso nos ensina a ser corajosa e a agir de acordo com a vontade de Deus. Raabe teve uma recompensa da obediência a Deus. Obedecer a Deus
traz bênçãos. Obedecer a Deus traz benefícios para as nossas vidas, né? E foi essa transformação que Raabe viveu ali. Da prostituta, ela viveu essa mulher de fé, que hoje impacta ainda as nossas vidas, né? E ela participou da linhagem de Jesus. Olha que transformação. Olha como ela se permitiu ali, e a ação, a escolha dela trouxe esses benefícios, né? O quanto a gente precisa confiar no Senhor. Precisamos deixar Ele transformar as nossas vidas, nos esquecer ali do passado, né? Dizer, ó, Senhor, eu entrego esse passado aqui para o Senhor, quero me aproximar de Ti e ter esse coração totalmente transformado, né? E uma coisa que eu fiquei pensando bastante, né? O quanto é importante a gente se entregar a Deus, assim como Raabe, permitir que o Senhor transforme a nossa vida por completo, porque muitas vezes a gente entrega partes. Ah, Senhor, até aqui eu permito, até aqui tá tudo bem, essa parte aqui ainda não consigo. Então, que nessa noite você possa se colocar nesse lugar de filha, reconhecer a paternidade de Deus, deixar Ele transformar o seu coração de dentro para fora, derramar esse perdão dele sobre a sua vida, porque o seu passado não te define, né? O que aconteceu não te define. Assim como Raabe, ela foi uma prostituta, mas tudo isso foi transformado para a glória de Deus. E até hoje, a história dela impacta as nossas vidas e demonstra fé, ação, né? Bondade e fidelidade de Deus. Então, que nessa noite você possa se colocar nesse lugar, que você possa abrir seu coração para ter esse coração de filha, obedecer ao Senhor, amar a palavra de Deus, dizer, Senhor, eu fiz escolhas erradas, eu preciso do seu perdão, eu preciso recomeçar. E eu preciso agir, porque às vezes a gente fica só na palavra, né? A gente procrastina, ah, amanhã eu faço, ah, tal dia, aí depois, tá, setembro tá chegando. Eu sempre falo isso aqui no devocional, a gente fica procrastinando, né? Como, ah, amanhã, depois, outro dia, e a nossa vida está passando, né? E Jesus está voltando, e Ele quer encontrar em nós esse coração de filha, uma filha obediente, uma filha que ama a palavra, uma filha que está disposta a abrir mão de coisas ali que fazem sentido para viver o milagre, para viver o chamado de Deus. Então, que esse amor seja derramado sobre a sua vida e que o Senhor possa transformar o nosso coração todos os dias num coração de filha, um coração que obedece a palavra de Deus, um coração que confia, que está disposta mesmo, Senhor, eu entrego a minha vida por completo, eu não quero partes, eu quero me entregar por completo, e eu sei que o Senhor é um pai de amor, que cuida de mim. E nesse momento quero orar por nós, né, que você possa abrir seu coração, se derramar também, pedir para o Senhor tirar todos os entulhos do seu passado, tudo aquilo que está trazendo peso ao seu coração, tudo aquilo que está trazendo culpa, medo, remorso, coisas que você fez que não se agrada, lembranças às vezes que fica ali martelando, que você ter essa limpeza mesmo de depositar todos esses fardos aos pés de Jesus, para ter esse coração completamente de filha, né, nesse lugar onde Deus quer te levar. Então, eu vou orar por nós aqui e depois a gente vai passar para a segunda parte do devocional. Amém? Ore aí também com fé, coloque mesmo o seu coração, abra seu coração nesse momento para o Senhor, deixe que o Espírito Santo trabalhe, te mostre ali e traga à memória aquilo que você precisa pedir perdão, que ele possa trazer à memória aquilo que você precisa não sentir mais culpa, peso, medo, mas que você possa sentir esse alívio do Espírito Santo mesmo, blindando o seu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, Jesus, que neste momento nós possamos sentir perdoadas pelo teu amor, Jesus. Obrigada por se entregar naquela cruz por nós, Pai, por nos libertar, Senhor. Ah, Pai, que cada dia mais nós possamos ter esse coração de filha, Jesus, que confia, Senhor, que descansa em Ti. Coloque em nós um espírito de obediência, Pai, de devoção ao Teu amor, de adoração, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos viver a Sua palavra, Pai. Assim como Raabe, que foi uma mulher que se posicionou, que teve bondade, Pai, que ouviu assim a tua voz, Pai, que foi obediente, Senhor, que foi perdoada, Pai, que teve a vida completamente transformada, assim que possamos ser, Pai.
Blinda o nosso coração, a nossa mente, renova as nossas forças em Ti, derrama, Senhor, graça, sabedoria sobre as nossas vidas, transforma o nosso coração, Jesus, nos livra do passado, Pai, de lembranças, ó Deus, aquilo que traz dor, peso sobre a vida das minhas irmãs, sobre as nossas vidas, Pai. Nos liberta, Jesus. Nos transforma, Pai. Que Teu Espírito Santo agora possa invadir cada casa, cada mente, Jesus, cada coração, trazer esperança, fé, obediência, amor, bondade sobre as nossas vidas, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, nos guia cada dia mais a nos aproximar de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, queime no nosso coração cada dia mais. Que nosso coração seja um coração de adoradora, que seja um coração, Jesus, que vivencia a sua palavra, seja um coração de devoção, de redenção a Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que as minhas irmãs recebam o Teu perdão. Tira toda a culpa, Senhor, toda mágoa, Pai, toda lembrança que traz peso, Jesus, e que o Senhor possa transformar as nossas vidas cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Alguém quer compartilhar, quer falar? Esse momento é um momento de troca para depois a gente passar para a segunda parte.